O projeto Safety começou em função da suspensão das aulas presenciais no dia 17 de março. 17 de março de 2020, em função do primeiro óbito registrado no Brasil, as aulas da Universidade Estadual de Londrina foram suspensas, seguindo, né, a suspensão de aulas que a gente já teve em São Paulo. Então já tinha suspendido USP, Unicamp, né? E aí a gente sabia que era uma questão de tempo fazer com que as aulas daqui de graduação fossem suspensas, né? Diante desse cenário, a gente imediatamente disse, bom, o que a gente vai fazer, né? E aí tivemos a ideia de fazer um projeto sobre Covid-19, não tinha nome ainda. Esse nome Safety foi em função do estrangeirismo do momento, né? Porque todas as evidências, todos os materiais que a gente estava estudando naquele momento eram na língua inglesa. E aí é Covid, é segurança, é proteção, veio... vamos chamar de Projeto Safety, né? Até porque eu tenho muita imaginação para dar nome. Em 2020, nós estávamos vivendo um momento muito complicado por causa da pandemia e naquele momento eu tive uma interação muito interessante com a professora Marcele e eu ofereci para falar um pouco sobre linguagem, me ofereci para falar um pouco sobre fake news, que estavam aparecendo muitas informações falsas, lives, algumas transmissões para discutir os problemas das informações falsas e eu acabei me aproximando do projeto por conta disso. No começo a gente achava que ia trabalhar com evidência científica. Só que aí chegamos à seguinte conclusão logo no comecinho, evidência do quê? Então a gente mudou, né? A ideia original do projeto era fazer compilado de evidência, vamos traduzir e transformar essa linguagem da evidência científica numa linguagem mais palatável para quem está lá no serviço de saúde, né? Saber o que está sendo produzido de orientação internacional. Bom, não tinha evidência científica, eram pouquíssimas as evidências produzidas, então a gente disse, bom, já que não dá, vamos dar um passinho para trás. Vamos então pegar o que tem produzido no mundo e vamos olhar esse material, organizar esse material e ofertar para os trabalhadores e trabalhadoras. Então, nosso primeiro objeto de atuação foi, nós precisamos qualificar os trabalhadores e trabalhadoras que estão ali na linha de frente com as melhores informações, porque tinha informação local, informação nacional, informação internacional muito desencontrada naquele momento, né? O jornalismo e o GT de jornalismo vieram a se associar a esse projeto a partir de 2021. Nesse momento eu ainda não tinha contato com alunos de jornalismo, mas eu comecei a desenvolver editoriais, comecei a produzir os editoriais, pensando na informação em nível nacional para traduzir isso principalmente do ponto de vista político. Nós vivemos um momento de negacionismo muito grande, que foi extremamente complicado, com o Ministério da Saúde, com a Presidência da República, negando a emergência do vírus, da doença, atacando e sabotando as medidas de prevenção e de combate ao coronavírus, e os editoriais surgem neste momento. E a gente começou a pensar pautas jornalísticas em que a UEL produzisse fatos científicos e a gente pudesse divulgar isso, né? Com todas as ações que estavam sendo desenvolvidas. E imagina que isso foi acontecendo ao longo do processo, tudo muito rápido e a gente precisava orientar as pessoas. Então o projeto veio assim, de uma necessidade urgente com estudantes de graduação que estavam sem projeto, mas que já tinham sido selecionados para projeto, e uma outra necessidade urgente que eram residentes, trabalhadores de serviços de saúde que precisavam ser melhor informados do que estavam sendo naquele momento. Acho que a coisa mais legal foi a gente, naquele momento, primeiro acalmar os corações dos estudantes. Eu acho que o grande legado do projeto, mais do que produto, foi a gente ter possibilitado o acesso à informação correta, num contexto em que os estudantes estavam com muito medo, as estudantes com muito medo. Então elas saíam de reuniões com a gente, voltavam para casa, iam tranquilizar a família, iam tranquilizar os vizinhos, porque a informação que estava circulando não era bem aquela,
porque a gente tinha acesso a informações mais confiáveis, mais corretas. E um outro legado foi a gente combater efetivamente as fake news. E o negacionismo científico que foi, se não inaugurado, pelo menos consolidado com muita força de 2020 para cá, precisa ser combatido. E o jornalismo tem um papel fundamental nesse processo. Combater o negacionismo científico, que pode até matar. Sabe? A gente não tinha também dimensão do quanto tinha de notícia ruim circulando, até o dia que a gente recebeu uma notícia veiculada com um médico muito famoso no Brasil, que inclusive morreu de Covid-19. Acho que esse foi um dia que a gente parou no projeto e disse assim, epa, isso está muito sério. Então não é só notícia falsa que está circulando, não é só notícia manipulada para parecer verdadeira. Não, tem gente que acredita no que está falando. Tem gente que acredita numa informação incorreta e não é qualquer pessoa. É gente que tem formação. Gente que inclusive estava fazendo campanha anti-vacina. Então gente que era formada em medicina, gente que tinha formação científica e estava fazendo vídeo para as pessoas não se vacinarem. Então a gente chegou e disse assim, não, agora a parada é séria. A gente aprendeu a mexer nas redes sociais, a gente aprendeu a usar a nosso favor e a gente aprendeu sobre a Covid-19 e aprendeu sobre vacina, enfim, e disseminou isso para quem estava perto da gente, até quem estava longe, porque o Safety chegou em várias partes do país, né? O Safety não ficou só dentro da UEL ou só dentro do estado do Paraná, o Safety ganhou o Brasil inteiro. Essa história também é muito legal, porque também a gente não tinha a menor ideia de que a gente estava sendo lido. Mas quando a gente criou o boletim e colocou o boletim, primeiro que o boletim circulava por WhatsApp, por um drive, que era esse o nosso formato de disseminação. Depois a gente passou a divulgar por e-mail, então a gente circulava o boletim por e-mail, até a criação do site, né? E o boletim passou a ser veiculado pelo site. A gente não tinha ideia de quem a gente estava atingindo dentro da universidade, se era só dentro do meu departamento, saúde coletiva, até que chegou um momento que a gente não publicou, passamos do horário, porque também isso acontecia, né? A gente ficava acompanhando o fechamento da semana epidemiológica, que não é bem a semana epidemiológica que a gente usa na epidemiologia, era uma semana de acompanhamento até o domingo à noite. Então eu acompanhava junto com os estudantes até os últimos dados do domingo à noite para publicar o boletim na segunda. A gente atrasou. Eu comecei a receber o WhatsApp. Ué, mas não vai publicar o boletim hoje? Por que o boletim está atrasado? Vai ter boletim, não vai ter boletim? E aí eu disse, olha, tem gente que lê a gente. E comecei a receber mensagem da pediatria, da enfermagem. Eu disse, bom, o Centro de Ciências da Saúde lê a gente. Aí comecei a receber mensagem da economia, do direito, de outros cursos de fora do CCS. Eu disse, olha, tem mais gente que lê a gente. Até que a gente chegou a colaborar, inclusive, com planos e protocolos dentro da universidade. Professores vinculados ao Safety participaram, né, do grupo que elaborava esses protocolos e a gente serviu bastante de referência para alguns deles. Fomos usados em sala de aula, fomos usados em departamentos para tranquilizar trabalhadores e trabalhadoras, enfim. Tinha um grupo de pessoas que esperavam o boletim na segunda-feira para saber o que tinha acontecido até a semana anterior. Os próximos passos, a gente encerra esse projeto e a gente vai cadastrar um novo projeto Safety. Eu estou brincando, chamando ele de Safety 2.0, né, para brincar com a linguagem atual, mas aí vai ser um projeto Safety que vai tratar não só da Covid-19, mas vai tratar de doenças, era um desejo que a gente tinha já há algum tempo, né? A gente vai fazer um projeto Safety sobre doenças emergentes e doenças reemergentes, até porque o mundo, né, o mundo é dos vírus, o mundo é dos micro-organismos, a gente vive com eles, tem que aprender a conviver com eles. Outras epidemias vão aparecer e continuam aparecendo diariamente, outras pandemias, talvez até como a Covid-19, virão, dizem os especialistas, em ciclos cada vez menores, mas a gente espera estar mais preparado para as próximas pandemias. E a gente espera que o Safety ajude a preparar a gente para enfrentar essas novas pandemias. O legado é, nós sobrevivemos a uma pandemia e esse projeto tem uma quantidade de dados que são históricos extremamente importantes, de mostrar o que nós vivemos e o que precisou ser combatido, inclusive por quem deveria ter nos protegido.
né? O projeto ele entra para a história agora com muitos elementos para mostrar o que nós vivemos e sobrevivemos à pandemia.